Planejamento tributário internacional. Esse é o tema. Você não pode perder esse episódio. Antes de começar, eu já te convido para você ir lá na Destravo TV, se inscrever, acionar o sininho para receber as notificações. Temos muito conteúdo bom. E a exemplo dos conteúdos que aqui temos, hoje recebemos aqui ele, Dr. Lucas Bonfim, um amigo, ele que tem se especializado cada vez mais em direito tributário internacional e está aqui com a gente para passar um pouco dessas informações. Dr. Lucas, bem-vindo. Obrigado, querido, pelo convite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando. Saúde e paz a gente, saúde e paz aos nossos telespectadores. Muito bom. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Tive a oportunidade de conhecer o Dr. Lucas e outras oportunidades. E cada vez que eu encontro, percebo novidades, percebo conteúdo melhor, enfim. E dessa vez, Dr. Lucas, eu penso que é um tema que vai atrair muita gente, porque assim, o mundo dos negócios, ele é muito vasto, muito rico, muita informação, muitos números, né? Perfeito. E aí quando você fala do direito tributário no Brasil, já tem aí toda uma performance. Uhum. E aí muita gente também, com o crescimento, partindo para investimentos fora do país, em outros lugares, aí as moedas que estão surgindo, enfim. Está aí a virada do ano, 2025 chegando, e aqui é uma grande oportunidade para ter da sua parte aí o conhecimento, seus estudos sobre direito tributário internacional. Quando a gente fala internacional, a gente tem aqui perto do Brasil vários países, várias localidades aí onde muita gente prefere, dão suas preferências. Paraguai é um deles. Investir no Paraguai, qual a opção para se investir no Paraguai? Excelente pergunta, querido. Por que o Paraguai é uma excelente opção para investir, alocar patrimônio e se blindar, se proteger de um cenário adverso? Seja esse cenário político, seja esse cenário jurídico ou até uma adversidade pessoal, como, por exemplo, um divórcio. Porque o Paraguai é conhecido como paraíso fiscal. O que é que significa isso? Para a gente traduzir e todo mundo entender. Boa. O Paraguai ele não tributa a renda internacional que lá é alocada, que lá é colocada. Então, se você tem qualquer tipo de renda remota, ou se você quer enviar dinheiro do Brasil para o Paraguai, ele vai lhe receber, primeiro, de braços abertos, porque o paraguaio recebe o brasileiro muito bem. Segundo, ele vai lhe receber de forma desburocratizada, porque é um país simplificado, coerente, seguro no aspecto jurídico e no aspecto também de segurança pública. É um país cujas instituições são cada vez mais reformadas e performadas para bem servir o cidadão e os estrangeiros que lá alocam valores e fazem investimentos. E ele não quer tributar a sua renda, ele não quer lhe caçar, ele não quer lhe extorquir, ele não quer lhe taxar, como infelizmente acontece no Brasil. Então, qualquer estrangeiro, qualquer brasileiro que queira ter uma reserva de emergência, um investimento, ou eventualmente enviar dinheiro do Brasil para lá, vai ser muito bem recebido e não vai ser tributado. Então, em síntese, o Paraguai é uma excelente opção para investir, é uma excelente opção para ter valores em dólares, porque ele é desburocratizado, é simplificado e não tributa renda internacional. Ele só tributa a renda que é auferida, que é percebida dentro do país. Há uma preocupação em todos que investem com relação à blindagem patrimonial, né? Você tem um patrimônio em que você tem seus riscos. No caso, o Paraguai é uma opção para essa proteção de blindagem patrimonial? O Paraguai é uma excelente opção para proteção e blindagem patrimonial. Primeiro porque hoje ele tem um sistema de compliance, de conformidade internacional. Segundo, porque você pode ter a sua conta bancária em dólar, você tem a opção de ter em Guarani, que é a moeda local, e tem a opção de ter a conta bancária em dólar. E o sistema bancário paraguaio está 100% integrado ao sistema SWIFT. Então, a segurança do sistema SWIFT é conhecida por todas e é a metodologia de pagamento usada internacionalmente. Além do que, existem grandes bancos no Paraguai. Sudameris, Banco Nacional e existe também um banco brasileiro que também opera no Paraguai, que é o Itaú. Boa. Para quem vai movimentar mais de $4.000 por mês na conta bancária aberta no Paraguai para fins de blindagem e proteção patrimonial, pode inclusive solicitar a divisão de um serviço de alta renda,
Lá também tem, por exemplo, Itaú Personalité, de modo tal que você vai ter o conforto, Boa. a comodidade, a credibilidade do Itaú, operado sob a jurisdição paraguaia, ou seja, protegido de bloqueios judiciais indevidos, protegido de eventual sequestro de bens e protegido da tributação brasileira. Muito bom. Existem atividades que permitem que você possa morar longe de onde trabalha, né? De onde você, de repente, presta o serviço e tal. O conhecido nômade digital. Por que o Paraguai é considerado um país de nômade digital? Na verdade, eu ouso dizer que o Paraguai é o país do nômade digital, porque ele vai ter lá a residência fiscal dele, vai ter a documentação do Paraguai, o visto e a cédula de identidade paraguaia, vai ter a conta bancária dele em dólar, onde ele recebe os valores que ele ganha ao redor do mundo. Então, se ele comercializa algum tipo de infoproduto no Brasil, nos Estados Unidos, ou se, por exemplo, vende OnlyFans, em vez de receber no Brasil, recebe nessa conta bancária do Paraguai, tem acesso a um cartão internacional de débito e crédito e passa a utilizar esse cartão de débito e crédito no Brasil ou em qualquer outro país para pagar combustível, pagar um almoço. Boa. Se quiser sacar no ATM, que é o 24 horas, saca. Então, o nômade digital não precisa ter operação fiscal dentro do Brasil e nem vale a pena ter operação fiscal dentro do Brasil, porque se tiver, ele tem que prestar contas à Receita Federal e pagar o imposto. Dos detalhes. Então, o indivíduo que é TI, por exemplo, que trabalha com tecnologia da informação e tem um trabalho remoto nos Estados Unidos ou na Europa, em vez de ele trazer o dinheiro para o Brasil, ele traz para o Paraguai. Com o cartão de débito e crédito, ele utiliza esse cartão onde ele quiser, sem ser tributado. Por isso, eu posso afirmar que o Paraguai é o país do nômade digital. Então, além de ser muito bem tratado, além de o brasileiro investidor e o nômade digital ter tapete vermelho para as instituições, para os bancos, etc. e tal, você não é tributado. E o profissional de renda remota? Ele é abraçado também no Paraguai? Porque o Paraguai é um país do profissional de renda remota? O Paraguai é o profissional de renda remota pelo mesmo motivo que ele é o país do nômade digital. Certo. Porque a metodologia de remuneração e trabalho do profissional de renda remota é igual a do nômade digital. Ele tem a liberdade geográfica de morar e viajar para onde quiser e trabalha com o computador ou com o celular com acesso à internet. Então ele vai vender o infoproduto dele, ele vai comercializar o serviço dele online, vai vender a licença de software dele, o SaaS, e vai receber o valor no Paraguai em vez de receber no Brasil. Existe hoje algumas pessoas que vendem, mas vendem mesmo, né, o OnlyFans, né? E hoje sabemos que, no caso do Paraguai, tem se tornado também um país ideal para ter essa conta bancária para quem vende OnlyFans. Por que o Paraguai é o país ideal para quem tem conta bancária e se vende OnlyFans? Excelente pergunta. Você que está me assistindo, que vende OnlyFans, homem, mulher ou travesti, não traga o seu dinheiro para o Brasil. Se você trouxer, você vai ser severamente tributado. É muito mais estratégico, é muito mais inteligente fazer uma costura de direito tributário internacional. Isso é uma operação absolutamente lícita, legítima, de domicílio fiscal internacional, onde você vai direcionar a sua renda do OnlyFans, do Privacy, para essa conta bancária. Essa conta bancária tem uma reserva de dólares, ou seja, ela é cotada em dólar, o valor que tem lá é em dólares. Com essa conta bancária, você faz movimentações bancárias internacionais pela internet e também vai ter acesso a um cartão de débito e crédito que você faz transações de todo e qualquer estabelecimento e, inclusive, se assim desejar,
faz saques no ATM, no 24 horas, sem ser tributado em relação à renda que você recebe do OnlyFans, ou do Privacy, ou de qualquer outra plataforma. O nome disso aí, repito, é domicílio fiscal. Se você quiser saber como é que faz, nos procure, acesse o link do nosso site, que a gente constrói essa solução para você. Muito bom. A questão de morar no país, aí quem realmente tem conta bancária, aí que movimenta dólar e tudo mais. Existem as empresas offshore. A pergunta é, para ter empresa offshore e conta bancária em dólar no Paraguai, precisa morar no Paraguai necessariamente? Excelente pergunta. O que é uma empresa offshore? Offshore é um nome bonito que o pessoal do direito cria para enfeitar a boneca. A empresa offshore nada mais é do que uma empresa que vai receber e enviar valores, que vai receber e enviar fundos, cuja finalidade é gerir o patrimônio. Essa é a função e o significado de uma empresa offshore. Se você quiser ter uma empresa offshore no Paraguai ou ter uma conta bancária em dólar no Paraguai, não precisa morar efetivamente no Paraguai. Você vai precisar apenas fazer 2 visitas em datas distintas e sequer precisa pegar voo internacional. Você vai para Foz do Iguaçu, Paraná, você vai ficar no seu hotel que você preferir. Eu ou o meu motorista vamos agendar com você o melhor dia e horário. Nós vamos pegar você no hotel, atravessamos a ponte, fazemos o primeiro protocolo no setor de imigração do Paraguai. Após de 2 a 3 meses, seu visto provisório será expedido. Com esse visto expedido, nós vamos agendar uma nova visita para você. Mais uma vez, eu ou meu motorista, lhe pegamos no seu hotel, em Foz do Iguaçu, atravessamos a ponte, municiados do visto provisório em mãos, já vai estar confeccionado, já vai estar pronto. Nós vamos na Polícia Nacional. Chegando na Polícia Nacional, é feito o segundo e último protocolo de abertura de domicílio fiscal, que é coletar os seus dados biométricos, a foto e as digitais. Após 2 meses dessa segunda visita, a sua cédula de identidade paraguaia vai estar pronta. A partir de então, você já pode abrir a conta bancária e, se desejar também, abrir a empresa offshore no Paraguai. Nós prestamos toda a assessoria. Eu tenho contador no Paraguai, eu tenho despachante no Paraguai e eu também tenho um escritório de advocacia no Paraguai para atender os nossos clientes. Muito bom. A sua resposta foi muito boa, mas onde eu fiquei, acho que quem está assistindo a gente pode ser reforçado com a questão da empresa offshore, né? O que de fato, aí eu queria só reforçar a pergunta, o que de fato é uma empresa offshore e por que ter uma no Paraguai? O que justifica, qual a vantagem? Excelente pergunta. A maior vantagem de ter uma empresa offshore no Paraguai é o aspecto de facilidade burocrática, diferentemente do Uruguai, que é mais burocrático e mais caro, diferentemente do Panamá, que é muito mais burocrático e mais caro, Dubai, que é muito mais burocrático e mais caro. A empresa offshore no Paraguai, cuja finalidade é gerir valores, é você ter uma reserva de emergência, é ter um plano B, é ter um duplo paraquedas, ter um sistema de contingência. Essa empresa ela tem um custo de manutenção, além de ser de baixo custo de abertura, ela tem um custo de manutenção substancialmente menor do que no Uruguai, em Dubai ou no Panamá. Tá? Então, vamos usar a seguinte comparação. A empresa offshore, cuja finalidade é gerir patrimônio internacional, ela tem um custo de um Toyota Corolla no Paraguai. Se você for abrir a mesma empresa no Uruguai, em Dubai ou no Panamá, o custo operacional é de uma Land Rover Velar. Aí fica a seu critério. Se você quiser ter o custo mensal de ter uma Land Rover Velar, tenha. Eu prefiro ter o custo mensal de um Toyota Corolla, que é confiável, sim, enxuto, só trocar óleo, pneu, o carro roda 200 mil, 300 mil, com total tranquilidade. E com a diferença de custo substancial. Substancial. E é um carro confortável, um carro apresentável e discreto. Acho que para quem
movimenta valores altos. Sim. Acho que a descrição é um dos pontos que devem ser levados em consideração. Com certeza, até porque não se tem só um item, né? Você Não. tem uma variedade de itens aí. Quando a gente fala no direito tributário internacional, a gente inevitavelmente fala do passaporte, né? Então, assim, ou seja, porque você tem aí um trânsito, você não está falando de direito tributário internacional ficando só aqui. E aí o passaporte tem, costumeiramente, você tem o passaporte e tal, e pode ter também o passaporte duplo. Qual o melhor país para se ter o passaporte duplo? Hoje o brasileiro precisa ter um duplo passaporte, porque qualquer um está sujeito a um bloqueio judicial de passaporte. Hoje a justiça pode bloquear carteira de habilitação, passaporte, bloquear conta bancária e bloquear também cartão de crédito. Então, para um sistema de contingência, para um sistema de duplo paraquedas, ter um segundo passaporte é muito interessante. Alguns optam por Portugal, Espanha, eventualmente Estados Unidos, para quem tem essa condição, ou pelo menos ter um green card. Mas eu posso afirmar, e por experiência própria, que o custo-benefício de ter um segundo passaporte é muito mais interessante o passaporte paraguaio, porque você consegue ele 36 meses após a solicitação do primeiro visto, não precisa ficar residindo no país durante 3, 4, 5 meses, são só eventos pontuais em que a gente faz o protocolo, faz a burocracia lá e você já vai para o seu país, já volta para a sua residência. E esse passaporte paraguaio, eu digo que ele é melhor do que um passaporte europeu, porque ele vai custar 1/3 ou 1/4 do que o valor que você vai gastar para tirar um passaporte de Portugal ou da Espanha. E ele é um passaporte tão forte quanto o brasileiro. E qual é o critério para eu afirmar isso e dizer que ele é tão forte quanto o brasileiro? A quantidade de países que o passaporte paraguaio possibilita viajar sem visto. Então, o passaporte paraguaio é uma excelente opção para ter um segundo passaporte. É um passaporte forte, é um passaporte que eu recomendo ter e é de fácil acessibilidade no que tange a questão burocrática e no que tange a questão custo para obtê-lo. O Uruguai, nesse caso, é melhor que o Paraguai? O Uruguai é uma boa opção também. Só que o Uruguai não é tão facilitador na questão burocrática quanto o Paraguai. O Uruguai ele tem um custo operacional substancialmente maior do que o Paraguai e a burocracia faz com que algumas coisas demorem mais e requisitem mais visitas ao país para a coisa fluir. Muito bom. Ainda sobre empresa offshore, e aí você já deu uma explicação muito boa, mas eu acredito que para os nossos telespectadores aí, muita gente conhece, pode estar sabendo, e outros, para eles, muita coisa nova. E a gente sempre costuma comparar, não tem jeito, né? O brasileiro, então, a gente está comparando sempre, principalmente qual a opção melhor. Nesse caso, qual o melhor país? Panamá, Uruguai, Dubai ou Paraguai, para se ter uma empresa offshore? As pessoas, quando vão abrir uma empresa offshore, repetindo o que é uma empresa offshore, é uma empresa cuja finalidade é gerir valores, gerir fundos, que você envia de qualquer país para essa empresa offshore ou que você envia do Brasil para essa empresa offshore. Muitos gostam de abrir empresas offshore no Panamá, no Uruguai, em Dubai, até os Estados Unidos. É possível também você utilizar a LLC, que é uma tipologia de empresa lá, como offshore. A gente vai explicar aqui quais são as vantagens e desvantagens e os riscos. Mas o fato é, abrir e manter empresa offshore no Panamá, no Uruguai ou em Dubai não é uma opção ruim necessariamente. Não é uma opção que se descarta necessariamente. Mas o custo, a burocracia, o valor que você vai ter que despender todo mês para manter, torna essa empresa offshore sem competição em relação à empresa offshore no Paraguai, cujo valor de abertura e de manutenção é substancialmente menor do que nesses outros países que eu falei aqui.
E repetindo, todos eles aí são paraísos fiscais. Uruguai, Paraguai, Dubai, Panamá. Todos são paraísos fiscais. No final das contas, o seu objetivo vai ser alcançado em todos eles, com a diferença de custo. No Paraguai, o custo é menor para abrir, manter e ter a empresa. Sem contar que no Paraguai pode ter o apoio do escritório LC. Sim, né? não tenha dúvida. Uma vez operando no Paraguai, os meus funcionários, a minha equipe e eu vou dar todo o suporte contábil, jurídico, de despachante e burocrático que nossos clientes quiserem. Estamos aqui para servir, para construir esse mix de serviços para os nossos clientes. Muito bom. Estamos aqui no TheCast, a edição especial. Estou aqui com o Dr. Lucas Bonfim, falando sobre um tema diferenciado, né? Tributos internacionais, como você conhecer, como você operar, como você transitar nesse meio. Muito bom. Eu quero aproveitar para pedir a você que está nos assistindo para se inscrever no canal. Se inscreve no canal, manda esse episódio para várias pessoas. De repente você tem um amigo empresário, alguém que tem negócio, alguém que quer abrir um negócio, de repente que quer expandir também o seu negócio, internacionalizar, né, doutor Lucas? E aí a oportunidade é essa de você adquirir conhecimento. Ainda sobre LLC, aí quando você fala de empresa, aqui no Brasil a gente conhece como LTDA, né, a empresa limitada. Nos Estados Unidos, no caso, vale a pena você ter uma LLC nos Estados Unidos? Abrir uma empresa LLC nos Estados Unidos é interessante conforme a sua situação fática, ou seja, tem que ser analisado caso a caso. Para que você tenha essa LLC nos Estados Unidos e use-a como offshore, ou seja, para não pagar imposto, você tem uma série de requisitos. Um deles é não ter green card, que se você tiver green card, fatalmente você vai ser tributado nos Estados Unidos. E a tributação nos Estados Unidos ela é mais acentuada, é mais severa do que a própria tributação brasileira. Então já não é interessante ter LLC nos Estados Unidos se você tiver green card. Outro ponto que tem que ser observado para que essa LLC seja utilizada como offshore nos Estados Unidos é você não ter escritórios, oficinas, funcionários e nem ganhar dinheiro nos Estados Unidos. Então você só vai usar essa LLC como um cofre, ou seja, como um CNPJ norte-americano para receber e guardar valores. Se você se enquadra nesses requisitos, nós podemos fazer a abertura da LLC nos Estados Unidos. Agora veja, preste atenção, a abertura da LLC nos Estados Unidos é o mais fácil. O problema da LLC nos Estados Unidos são os reportes fiscais, que é como se fossem as declarações de imposto de renda da empresa norte-americana, dessa LLC. Se você deixa de fazer algum reporte fiscal desse, no tempo e na forma que a autoridade tributária norte-americana determina, você vai receber uma multa pesada em dólares, e essa multa é diária. Então, a abertura de LLC nos Estados Unidos tem que ser sempre estudada caso a caso, para ver se você se adequa, se tem interesse, se assume os riscos e se realmente vale a pena. De toda sorte, se você tiver em dúvida entre abrir uma LLC nos Estados Unidos ou abrir uma empresa no Paraguai, eu lhe afirmo com total segurança e experiência de causa. É mais seguro, mais rápido, mais barato para abrir e para manter uma empresa no Paraguai do que ter uma LLC nos Estados Unidos, principalmente se você é profissional de renda remota, se você vende OnlyFans, se você vende SaaS, se você tem algum tipo de renda internacional. É melhor trazer o dinheiro para o Paraguai do que para os Estados Unidos. Muito bom. Dr. Lucas Bonfim sempre advogou aqui no Brasil, né? Sim, sempre advoguei. Sempre no Brasil e agora também advogando lá no Paraguai. E aí, eu confesso, eu não conheço ainda o Paraguai. Eu fiquei, inclusive, interessado também em conhecer essa região aí que muitos brasileiros conhecem e a dificuldade não é nem tão grande, né? É mais questão de gestão de tempo aí que você tem que realmente, né, direcionar. Mas advogar no Brasil é uma parada. Advogar no Paraguai, como é e por que ser advogado no Paraguai? Advogado no Paraguai é uma bênção, é um desafio, uma bênção. Não tem grande dificuldade. Você vai fazer o processo de residência, vai tirar o visto provisório, depois vai tirar a cédula de identidade no Paraguai,
vai pegar o seu diploma de bacharel, apostilá-lo em Haia, sob metodologia de Haia, e vai enviar de forma online para o Ministério da Educação do Paraguai. O diploma é revalidado, então você faz um juramento como advogado na Suprema Corte paraguaia, que fica em Assunção. E aí você vai ter a OAB do Paraguai, você vai ter a licença de advogado no Paraguai. E vai tranquilamente advogar lá, servir a comunidade brasileira que lá reside. Lembrando que o Paraguai só perde para Portugal e Estados Unidos. A terceira maior comunidade brasileira fora do país é o Paraguai. Eu não tenho essa proficiência em espanhol ao ponto de redigir em espanhol, mas não tem segredo. Eu redijo em português, coloco no translator, transformo em espanhol, e algumas coisas já são digitalizadas lá, sim, mas tem outras que são ainda são físicas. E aí o que é físico? Eu imprimo, assino e protocolo nas faculdades, nos órgãos competentes. Não existe grande dificuldade, não. A legislação, você não souber, não faz vergonha. Eu mesmo não conheço todas as leis em vigor no Brasil, muito menos no Paraguai. Então eu vou no Google, consulto o que é oportuno saber, sim, faço a fundamentação na lei, escrevo em português, faço a tradução para o espanhol no computador, imprimo, assino e faço os protocolos que têm que ser feitos e sirvo meus clientes com total prontidão e segurança. E é um privilégio, uma honra poder servir nossos clientes no Paraguai, que é uma comunidade brasileira muito grande, principalmente Cidade do Leste. Muito bom. A exemplo do direito, né, que quem advoga no Paraguai, e outros que também vão estudar medicina, né, que é um curso bastante explorado, e não só em Paraguai, outros países também. No caso do Paraguai, por que estudar medicina no Paraguai? É a melhor opção? Eu posso afirmar, com conhecimento de causa, que estudar medicina no Paraguai é melhor do que estudar medicina no Brasil. Pelo motivo muito simples. A qualidade do ensino é igual à brasileira. E o segundo ponto, o custo para você fazer uma faculdade de medicina no Paraguai, por incrível que pareça, a mensalidade é em torno de R$1.000. Vai de R$800 a R$1.300 por mês. E o custo de vida de Cidade do Leste, que é a cidade com a maior comunidade brasileira, é um custo de vida que chega a ser, em algumas situações, até metade do custo de vida brasileiro. Você consegue viver com dignidade em Cidade do Leste com menos de $1.000. Caramba. Hoje, $1.000, a cotação de 5,70, dá R$5.700. Você, com R$4.000, R$4.500, você vive com dignidade em Cidade do Leste. Não vai ter luxo, mas vive com dignidade, com R$4.000 em Cidade do Leste. Quem tem renda de mais de $2.000, ou seja, R$11.000, R$12.000, vive com estilo de vida de classe média alta ou altíssima em Cidade do Leste. E para quem tem renda superior a $3.000, que vai dar mais ou menos R$17.000, R$18.000, vive vida de gente rica em Cidade do Leste, em relação a frequentar bons restaurantes, a ter acesso a bens de consumos de luxo e a morar muito bem. A gastronomia lá é boa? Legal? A gastronomia é internacional, porque é uma cidade fronteiriça, faz parte da Tríplice Fronteira. Então, o prato que você imaginar saboroso que tiver em São Paulo, tem em CDE, tem Cidade do Leste. E tem também em Porto Iguaçu, que já é na Argentina, que também tem uma gastronomia saborosíssima. Mas em relação à diversidade, à proficiência dos pratos, ao sabor, Cidade do Leste não deixa a desejar em nada. Inclusive, um parêntese, para quem gosta de morar bem, que é o nosso caso, isso mesmo. Existe um condomínio ao lado da Cidade do Leste, 10 quilômetros apenas, chamado Paraná Country Club. Esse é um condomínio de casas fechadas. Para quem conhece Alphaville no Brasil, para quem gosta de morar em condomínio de casas, esse condomínio, Paraná Country Club, coloca no bolso qualquer Alphaville do Brasil. Inclusive tem um campo de golfe privativo.
Caramba! É. Aí você realmente... Eu fiquei interessado na gastronomia. Me aguarde que eu vou chegar lá para a gente comer um carbonara primeiro. Vai ser muito bem-vindo. E um vinhozinho branco daqueles alto nível aí. Muito bom. A questão que a gente está falando, além do doutorado, além de medicina, direito, tem os mestrados e doutorado. Eu conheço, inclusive, brasileiros que fazem mestrado e doutorado lá no Paraguai. Por que fazer mestrado e doutorado no Paraguai também é uma boa opção? Fazer um mestrado, um doutorado no Paraguai, quer dizer, uma pós-graduação em estrito sensu, é uma boa opção, pelos mesmos motivos que é uma boa opção investir e ter empresa no Paraguai. O país lhe recebe de braços abertos, você não vai ser maltratado nem perseguido, você não vai ser estigmatizado, discriminado pelo simples fato de ser brasileiro. As seleções para mestrado e doutorado são simplificadas, não tem prova. Quem estuda mestrado e doutorado no Paraguai tem a opção de fazer de forma híbrida, você só vai lá de 6 em 6 meses para cumprir a carga horária do curso. E o diploma, pelo fato de ser um país membro do Mercosul, tem uma facilidade na hora de revalidar. E a cereja do bolo. Se você for fazer o mesmo mestrado em Portugal ou na Argentina, você vai gastar 4 vezes mais. Então, Paraguai é uma excelente opção para fazer mestrado e doutorado por esses motivos. Ser bem tratado, país de braços abertos, país desburocratizado, facilitado e custo de vida baixo. Prova de OAB na medicina. Eu quero que você decifre isso para a gente. A grande pergunta é essa. Vai ter prova de OAB na medicina? A pergunta é se vai ter uma prova da OAB na medicina. A gente poderia reformulá-la. Dizer assim, será que vai ter um exame unificado na medicina, tal como tem a prova da OAB? Será que o revalida da medicina ele vai ser para todo mundo? Veja só, para responder essa pergunta, a gente tem que fazer um resgate histórico. Coisa simples, coisa rápida. Na década de 90, não existia prova da OAB. A prova da OAB ela começou a ser obrigatória a partir de 94. Por quê? Excesso de profissionais formados em direito. Hoje, nós vivemos um cenário em que existe um excesso de profissionais se formando em medicina. É um processo quase que natural ter um sistema de contenção e seleção para colocar no mercado de trabalho profissionais que realmente tenham condição de exercer a medicina e também para se ter um controle de número de profissionais que se inscrevem no Conselho de Medicina dos respectivos estados. Então, é um processo que vai acontecer, é um processo natural e que vai nivelar todo mundo por igual. Não importa se você se formou em medicina pela Universidade Federal, pela particular, pelo Uruguai, pelo Paraguai ou pela Argentina. Se você fez a prova, se você fez o exame nacional, se você fez a seleção, você é médico igual. Eu estou falando isso porque quem tem mais de 30, 40 anos sabe muito bem que existia uma discriminação entre aquele que era oriundo de uma universidade federal e aquele que era oriundo de uma universidade privada. Segundo essa ideia preconceituosa antiga, só tinha valor profissional o profissional que se formasse por uma federal. Se ele fosse formado por uma particular, ele seria um profissional de segunda linha. Era um preconceito eu lembro disso. Que existia, vigente à época, as pessoas se esquecem. Pronto, esse preconceito foi superado, não existe mais. Então, da mesma forma que foi superado esse preconceito em relação ao profissional, se de federal ou de particular, quando surgir esse exame unificado da medicina, que não vai demorar muito para surgir, o preconceito daquele cara que vem da Argentina, do Uruguai, do Paraguai ou da Bolívia vai ser superado naturalmente. E todo mundo vai ser tratado por igual. O diferencial quem faz é o profissional, por meio do estudo, da dedicação, do trabalho digno, de servir ao próximo como gostaria de ser servido, etc. Você tem um trabalho de consultoria, né? Já foi inclusive citado. LB Consultoria. Só para a gente entender melhor, como funciona a LB Consultoria lá no Paraguai? Perfeito. Eu sou advogado no Brasil e tenho um escritório de advocacia no Paraguai. Só que esse serviço de consultoria, ele não é um serviço de advocacia.
Ele é um serviço que visa assessorar brasileiros que queiram, de alguma forma, ter a documentação paraguaia, por vários motivos. Investir, estudar, importar diretamente da China, se assim desejar, eventualmente fazer algum procedimento estético. Por exemplo, colocar silicone no Paraguai chega a ser menos da metade do que no Brasil. Opa! Então, fazer um preenchimento de PMMA, etc. Lá é a mesma qualidade, os profissionais são gabaritados, o mesmo material que chega no Brasil chega lá e você paga 40% menos, sim, 30% menos, 50% menos, né? Então, a minha consultoria visa assessorar brasileiros que queiram ter a documentação paraguaia para ter conta bancária em dólar, que a justiça não bloqueia, ter a empresa offshore aberta para blindagem e proteção patrimonial, ter um segundo passaporte, eventualmente, se desejar adquirir bens no Paraguai, investir no Paraguai, ter um domicílio fiscal para gestão tributária, para proteção e inteligência tributária. Basicamente é isso. Basicamente é isso. E para tudo existe uma razão, né? A sua fala dessa linha aí é bastante convincente, mas eu ainda queria reforçar para o nosso ouvinte assim, por quê? Por que contratar a LB? Por que contratar Lucas Bonfim como consultor? Por que contratar a LB Consultoria? Um motivo muito simples: confiança e praticidade. Todo serviço que a gente faz aqui, o cliente pode fazer diretamente sem a nossa assessoria. Claro que ele vai ter que desbravar, como eu fiz isso para mim. Eu fui lá e desbravei, né? Então, se a pessoa quiser desbravar, não tiver pressa, por conta própria, não tiver pressa e tiver um discernimento, uma malícia para não ser alvo de golpe, de fraude, pode ir. Agora, o que é que eu faço? Eu sou igual aquele cozinheiro que faz aquela comida bem gostosinha. Agora, é trabalhoso fazer. Sim. Tem que botar a carne no molho antes, tem que temperar e tal. O cara quer comer bem gostosinho, mas ele não sabe o trabalho que deu para fazer. Sim. Então, o que é que eu faço? Eu pego a parte trabalhosa todinha, a parte burocrática todinha e jogo ela para os meus funcionários fazerem. Eles fazem, mastigam tudo bonitinho e trazem a solução pronta, que é como se fosse aquele prato finalizado, sim, só para a pessoa saborear. Então, basicamente é isso. Eu trago confiança, transparência, facilidade, eu elimino a burocracia e cuido de todo o processo da documentação pessoal do cliente. E se ele quiser também que eu matricule ele na faculdade, eu matriculo, providencio a documentação. E em relação à abertura da empresa também, da conta bancária, ele tem que abrir a conta. Sim. Mas a empresa a gente pode abrir e manter a empresa aberta tranquilamente também. Muito bom. O que o doutor Lucas está falando, eu retifico, né, eu confirmo e reforço que tem a ver com a mentoria. Então, assim, olha só, você vai para um determinado destino e se você for sozinho e nunca foi, é uma parada. Mas se você for acompanhado de quem já foi, conhece toda a estrada, o caso é diferente, tá? Isso é óbvio. Inclusive, eu também tenho um trabalho de mentoria e hoje eu percebo, tanto eu tenho mentores, tenho pessoas que para determinados assuntos eu procuro para que ele possa me ajudar, como também faço esse trabalho. Então, esse seu trabalho... Cara, é uma via de mão dupla, né? Mão dupla. Porque ninguém sabe tudo. Lógico, vai ter conhecimento que eu tenho, que você não tem, que eu posso te ajudar e vice-versa. Tem coisa, esse assunto mesmo no Paraguai, é óbvio. Na hora que eu decidi ir no Paraguai, na hora que eu decidi conhecer, que eu pretendo... E deve. E devo, né? Eu vou, então vai ser quem? Eu vou chegar lá sozinho? Vou pegar aqui um voo, vou chegar lá, vou entrar por onde? Vou falar com quem? Posso ir? Posso, como você até desbravou. Mas se você tem alguém, meu amigo, é o valor, é o investimento mais bem feito que você pode ter. Que o diga quem já fez. Eu conheço vários, eu tenho um amigo que ele tem uma mentoria em São Paulo, caríssima, um high ticket. E eu perguntei, eu disse, caramba, velho, esse valor, tu consegue vender eles consigo? O segredo é simples, é o benefício.
Perfeito. É o benefício. É o valor agregado, a É o confiança. valor agregado. O produto não é tanto o caso. O segredo é o benefício, meu amigo. Você vai encurtar caminho, você vai ter segurança do que está fazendo, né? É outra coisa. Para quem está assistindo a gente, boa parte das pessoas, doutor Lucas, já pode te conhecer, já se conhece, já te conhece. Mas tem gente que não conhece você ainda, que a partir de agora... Até porque esse serviço está sendo formatado para o Brasil todo, inclusive para brasileiros que moram fora do país. Boa. Então é um mix de serviços que é comercializado para o Brasil e para o mundo. Muito bom. Então, partindo dessa premissa, eu queria assim, quem é o doutor Lucas Bonfim? Excelente pergunta. Eu sou um advogado, nascido e criado em Maceió, Alagoas. Já tenho mais de 10 anos de advocacia e eu percebi que, diante de certas incongruências do sistema judicial, certas posturas que geram insegurança jurídica, certa falta de parâmetro jurisprudencial, onde você achava que era uma coisa e acaba sendo outra, eu percebi que alguns clientes ficavam desamparados, tinham contas bloqueadas, ficavam jogados à própria sorte, ao alvedrio da justiça, e que precisavam ter um duplo paraquedas, precisavam ter um colete salva-vidas, precisavam ter um material de salvatagem. Então, eu construí essa solução para mim, para alguns clientes, e hoje comercializo ela no Brasil todo. Para quê? Para que você não tenha o patrimônio indisponibilizado pela justiça e seja pego de surpresa. Para que você tenha um plano de contingência. Eu vi tanto absurdo, tanta ilegalidade, tanta injustiça no Poder Judiciário, que a partir do momento que eu comecei a identificar isso, e eu vi que não tinha como eu trazer uma solução dentro do Brasil, foi que eu construí esse mix de serviços da LB Consultoria. Nossa empresa fica em Foz do Iguaçu, mas nós operamos em Foz do Iguaçu e Cidade do Leste. São cidades vizinhas. Foz do Iguaçu é Paraná, Cidade do Leste já é Paraguai. Que, inclusive, é a fronteira mais segura. Pedro Juan Cabaleiro e Ponta Porã tem muita violência, que é a fronteira seca. A fronteira entre Foz e Cidade do Leste é segura, porque é fronteira molhada, tem a ponte. A polícia militar paranaense é muito respeitada. A cidade, Foz do Iguaçu é uma cidade limpa, organizada, segura. E existem episódios de violência pontual em Cidade do Leste, mas a cidade, de modo geral, é segura. É uma cidade que você tem o aspecto de segurança pública vigente. Até porque os comerciantes de lá, Cidade do Leste, não permitem, não querem que a violência se espalhe na cidade, porque o comércio tem que funcionar sem violência. Boa, boa. Na sequência, a gente pode falar um pouquinho sobre o tipo de moeda, o real digital. Você hoje tem uma variedade de moedas, né? Obviamente que o Brasil prevalece o real, mas, por exemplo, no caso indo para lá, tem como a gente se proteger, e aí tem o Drex. A pergunta é, como se proteger e defender do Drex? E o que muda? Eu já expliquei no nosso canal o risco do Drex e qual é o problema do Drex. A partir do momento que o real físico deixa de existir e tudo passa a ser via Pix, via CBDC, via Drex, via criptorreal, o governo ele tem acesso a toda e qualquer transação que você fizer. Então ele vai saber com quem você transaciona, como você transaciona, em que valor você transaciona, a base geográfica em que você fez a transação. Então ele vai ser capaz de traçar um perfil da sua vida. Ele vai ser capaz de traçar um perfil de personalidade seu. Caramba. E a partir de então, a partir do momento que o governo é capaz de traçar essa personalidade com base em gostos e preferências, você fica exposto, você fica vulnerável, você tem a sua privacidade e a sua intimidade exposta, revelada. Nós sabemos que o governo não consegue sequer manter o sigilo das declarações de imposto de renda. Quase todo ano existe vazamento de milhões e milhões de declarações de imposto de renda. Ora, se do imposto de renda, que é uma coisa sigilosa, íntima, tem vazamento, avalie
de uma situação, de uma transação financeira do dia a dia do cidadão. O vazamento, ele infelizmente vai acontecer. E quando ele acontecer, vai cair na mão de organizações criminosas. E você vai ficar vulnerável. O cara vai saber o quanto você gasta, como você gasta, com quem você gasta, se você tem amante, se você não tem amante, se você tem filho fora do casamento. Quer dizer, ele vai saber da sua vida toda, com base nas suas transações financeiras. Eu não quero isso para mim. Você quer isso para você? Não tem como fugir. A única forma é mitigar riscos. O que é que significa isso? Tirar os ovos de uma cesta e colocar mais de uma cesta. Você tira alguns ovos do Brasil, coloca esses ovos numa conta bancária em dólar no Paraguai e esse valor aqui ele já não pode ser rastreado pelo governo brasileiro. Nem a conta bancária pode ser bloqueada. Então, é assim que a gente se protege do Drex, é assim que a gente mitiga a violação de privacidade que o Drex vai fazer com a nossa vida privada, a nossa intimidade. Hoje já tem um volume, né, de acessos enorme, né? Enorme. Você está conversando aqui, a Siri está lhe ouvindo, se deixar a Alexa está lhe ouvindo. Só que há uma diferença. Eles não são governo. Tá, entendi. Eles não têm o aparato estatal. A partir do momento que eu dou para o aparato estatal essas informações, aí você realmente fica nu, despido diante do Estado. Hoje o Pix no Brasil, quando você transaciona, o governo já está catalogando. Já está catalogando e o Pix já é uma violação ao sigilo bancário. Infelizmente. Infelizmente o Pix hoje, ele já, pela própria natureza dele, ele já viola o sigilo bancário. Para o cara que transaciona pouquinho e tal, mas como é que... Veja bem, observa o cenário. Como é que João da Silva, nome hipotético, declara no imposto de renda que ganha 500 mil por ano e movimenta 4 milhões no Pix? Acende uma luz vermelha. Com certeza. Esse cara tem um alvo tatuado nas costas. E quando o fisco vier conversar com ele, não vai dizer bom dia. Já vai fazer uma autuação fiscal, já vai estar com o CPF dele inscrito em CDA, escrito em dívida ativa, já vai estar com a certidão de dívida ativa e já vai arbitrar um valor para ele pagar de 1 milhão, 2, 3, e a opção é ou paga ou parcela. Ponto. E se nem pagar nem parcelar, já aí vai, se tiver bens, aí bloqueia os bens, bloqueia CNH, bloqueia passaporte, bloqueia cartão de crédito e tal. Ah, mas eu vou discutir. Não tem como discutir a autuação fiscal, multa fiscal, sem garantir o juízo. Ou seja, para você se defender, para você, mas o nosso telespectador precisa entender. Para você se defender diante de uma autuação fiscal, de uma execução fiscal, você tem que garantir o juízo. O que é que significa isso? Você tem que colocar um bem para garantir esse valor ou deixar um valor depositado em juízo para poder se defender. Quer dizer, ou paga ou parcela. Ou parcela. Está ouvindo aí? Você que gosta de passar muito Pix, está ouvindo, Eudes? Cuidado aí dos seus Pix que está passando aí. O governo está vendo todos os seus movimentos. Doutor Lucas, aí vem o quê? Aí tem a criptomoeda, que é uma... Né? A criptomoeda traz alguma garantia? Como não pagar imposto vendendo e comprando com criptomoeda? Quem opera 100% do Brasil hoje não tem mais a opção de comprar e vender criptomoeda sem pagar imposto. Toda vez que você compra e vende criptomoeda em qualquer corretora que tenha sede, que tenha escritório no Brasil, automaticamente a corretora já reporta via compliance, que é um sistema de controle interno, à Receita Federal quanto você comprou, quanto você vendeu, quanto você lucrou, de que forma lucrou. Não tem como deixar de pagar o imposto. Qual é a solução para isso? Operar de um domicílio fiscal internacional. Nós assessoramos nossos clientes para operar criptomoedas no Paraguai, que é um país que é paraíso fiscal. Ou seja, se você quiser comprar, vender criptomoeda, transformar a criptomoeda em dólar, você faz isso numa conta bancária da sua titularidade no Paraguai e fica isento de impostos. Basta você operar em uma corretora que não tenha sede no Brasil. A corretora só tem sede internacional,
Você compra e vende sua criptomoeda no Paraguai e recebe na sua conta bancária do Paraguai. Com essa conta, você tem um cartão de débito e crédito. Esse cartão você usa ele no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, na cotação do dólar do dia. E se quiser, saca dinheiro no 24 horas, no ATM. Ou seja, é uma solução tributária lícita, legítima, de planejamento fiscal para não pagar imposto vendendo criptomoeda. Ficar isento de imposto de criptomoeda. Ou faz isso, ou vai ser tributado no Brasil. Boa. Quando você fala ser tributado, lembra logo de imposto, né? A gente tem aí, imposto não é feito boleto, nunca perde, sempre vence, né? Não tem como perder. Então, a questão do SaaS, né, que é uma licença de software, né, então, a pergunta é como não pagar imposto vendendo SaaS? Excelente pergunta. Você, meu amigo e minha amiga que vende SaaS, que é empreendedor, que é desenvolvedor de software, SaaS, para quem não sabe, é a licença de uso de software. Toda vez que você paga um valor na Google Play para usar o software, isso aí é o SaaS, é a licença de uso de software. Pode ser via Google Play ou pode ser um software hospedado em um servidor ao redor do mundo. Se você faz isso e recebe os valores da venda de SaaS no Brasil, você tem que prestar contas ao fisco e pagar o imposto. Sim. Se você, em vez de vender pelo Brasil, vende pelo Paraguai e recebe na sua empresa do Paraguai, você fica isento de pagar impostos. Então você vai vender o seu SaaS, você vai comercializar a sua licença de software e vai receber pelo Stripe, por exemplo, pelo PayPal, pelo Western Union, e vai ficar isento de pagamento de imposto. A mesma lógica se aplica ao profissional de TI que tem renda remota, que trabalha para os Estados Unidos, que trabalha para a Europa. Em vez de receber no Brasil, recebendo no Paraguai, fica isento de impostos e tem acesso a um cartão de débito e crédito internacional e faz o uso desse cartão de débito e crédito internacional no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Nós assessoramos os nossos clientes para construir essa solução. Se você tiver interesse, entre em contato com a LB Consultoria. Boa. Nessa questão toda, a questão do imposto de renda, vazamento de dados do imposto de renda, é uma preocupação. Né? Isso tem acontecido, você até citou aí na sua... A grande pergunta é como se proteger do vazamento de dados e declaração do imposto de renda? Infelizmente, é uma coisa recorrente. Quase todos os anos, milhões e milhões de declarações de imposto de renda são vazadas. E o governo pouco faz para evitar isso aí. A partir do momento que o seu imposto de renda fica exposto na rede, organizações criminosas começam a comercializar esse imposto de renda. Então, a organização criminosa vai saber onde você mora, quanto você ganha, qual foi seu primeiro emprego, quais seus bens, quem é sua esposa, quantos filhos você tem. E o pior, se você tem Bitcoin, Ethereum ou qualquer outra moeda, já é obrigatório você informar isso aí no imposto de renda. Então, se ele identifica que determinado indivíduo tem 10, 15, 20 bitcoins, esse indivíduo vira alvo de uma organização criminosa. Então, qual é a solução para isso aí? Não tem como você evitar o vazamento. Não tem como você apagar a declaração de imposto de renda do Big Data da internet. A única forma que você tem para se proteger disso aí é pegar uma parte do seu patrimônio e colocar fora do radar da justiça brasileira, fora do radar do fisco brasileiro, fora do radar do governo brasileiro. Como? Ter um domicílio fiscal internacional, ter uma empresa offshore. Especificamente, eu recomendo no Paraguai. E nós assessoramos nossos clientes para isso. Que é uma forma de blindagem, e proteção patrimonial legítima. Até porque essa conta bancária é em dólar e a justiça brasileira não bloqueia. Você chegou a citar aí sobre essa assistência, né? Esse apoio que você dá aí. Residência fiscal, para mim, é a palavra-chave. No caso da residência fiscal, não necessariamente você tem que morar o tempo todo lá, mas a pergunta é como funciona esse processo de residência fiscal que a LB Consultoria assessora? Perfeito. Não precisa morar no Paraguai, não precisa ter casa no Paraguai,
não precisa ter família no Paraguai, só precisa fazer 2 viagens em datas distintas a Foz de Iguaçu. Em Foz de Iguaçu, eu ou meu motorista te pegamos no hotel, levamos nos órgãos competentes, fazemos o processo burocrático e dentro de 6 meses você vai estar com a cédula de identidade paraguaia em mãos. E depois de mais 1 mês ou 2, você vai estar com a empresa offshore aberta. Então o processo global demora em torno de 7 a 8 meses. No máximo 7 a 8 meses. Você vai estar com tudo aberto. Não precisa morar, só precisa fazer essas 2 visitas pontuais. Se você quiser abrir uma conta presencial, você vai uma 3ª vez para abrir essa conta presencial, mas tem a opção também de abrir conta remota. Tá? Hoje o Paraguai está completamente integrado ao sistema SWIFT, de modo tal que você pode receber pelo Stripe, pelo PayPal, pelo Western Union, por qualquer sistema de pagamento e aplicativo de pagamento que você desejar. E a renda internacional não é tributada no Paraguai, porque ele é um paraíso fiscal. Boa. Cidade para morar no Paraguai. Você deve, com certeza, conhece algumas. Finalmente, qual a melhor cidade para morar e investir no Paraguai? Eu acredito que a gente deva buscar países e cidades onde nós somos bem tratados, né? Eu tenho a vivência de Cidade do Leste. Só que Cidade do Leste é uma cidade pequena. Ao redor tem várias outras. Mas o tratamento do Paraguai em relação ao brasileiro é o mesmo. O brasileiro que vai para o Paraguai para investir é tratado muito bem e é recebido de braços abertos com tapete vermelho. Então, Cidade do Leste, para mim, é a melhor opção para morar no Paraguai, por 3 motivos. Maior comunidade brasileira, tratamento com respeito, carinho e amor em relação ao brasileiro e custo de vida baixo. Com menos de $1.000, você consegue ter uma vida digna em Cidade do Leste. Com $2.000, você tem uma vida de classe média alta em Cidade do Leste. Com $3.000 por mês, você tem uma vida de rico em Cidade do Leste. Inclusive frequentando excelentes restaurantes, tendo acesso a bens de luxo e morando bem. Esse condomínio que eu falei, o Paraná Country Club, que é um condomínio que tem um campo de golfe dentro, você consegue alugar uma casa lá por $1.500. Caramba. Por $2.000. O que é que você aluga de casa de luxo com R$10.000 por mês no Brasil? Não consegue alugar. Não. Lá você consegue alugar uma mansão, uma casa de luxo, por $2.000 por mês. Se você for hoje para Nova York, $2.000 por mês é uma cozinha que você vai alugar para chamar de quarto. É uma cozinha. $2.000 por mês. Então, cabeça é feita para usar. Né? Não é verdade? Não é só para outras coisas. Cabeça é feita para usar. Eu vou para um lugar onde eu sou tratado como um rei. Eu vou para um lugar onde eu sou recebido com tapete vermelho. Eu vou para um lugar onde eu pago pouco e recebo coisas boas. Né? Qual é o real custo de vida no Paraguai? Porque a gente sabe que, no caso aí, você já citou, das possibilidades. Para quem gosta de coisa boa, para quem gosta de luxar. Finalmente, qual é o real custo de vida? Vamos fazer uma conta baixa do custo de vida em Cidade do Leste. Você aluga um apartamento digno em Cidade do Leste por R$1.500, R$2.000. Não é luxuoso, eu falei digno. Tá. Água e energia é quase de graça. Então você já pode colocar aí que está dentro do valor do aluguel. Tá? Vamos colocar R$2.000 de aluguel por mês. Alimentação para uma família de 3 pessoas, R$1.000 a R$1.500 por mês, porque é muito similar ao Brasil. Nós temos aí um custo mensal de R$3.500. Bote mais R$1.000 para lazer, transporte. O combustível lá é mais barato, tá, do que o Brasil. Você coloca aí R$4.500. Você já, de R$4.000 a R$4.500, você já consegue ter... Aí? Não para ostentar ou ser rico. Você já tem uma vida digna, tá? Porque você consegue comprar lá um carro popular com $2.000, $3.000, que dá mais ou menos R$10, R$15.000. E se você quiser comprar um carro de luxo, com $20.000 você compra. Caramba. Só que você pode parcelar em 70 vezes, com a taxa de juros menor do que o Brasil. Então, o cara com $1.000 por mês consegue
se mantém Cidade do Leste muito bem, obrigado. Fazer uma festa. É, porque hoje a mensalidade de um curso de medicina aqui no Brasil é R$10.000. Não mesmo. O cara com 10 mil paga o curso lá e ainda tira onda. Luxa na cidade. Entendeu? Muito bom. A gente percebe com isso que, para quem vai descobrindo, vai tendo as buscas, né? E ainda a gente toca no assunto de oportunidades. Medicina no Paraguai versus Brasil. Por que fazer medicina no Paraguai é melhor que no Brasil? Fazer medicina no Paraguai é melhor do que no Brasil por um motivo muito simples. Daqui a pouco o Revalida vai ser nacional. Quando o Revalida for nacional, vai ser igual a prova da OAB. Não vai ter distinção de onde o indivíduo se formou em direito. O importante é que ele tenha a inscrição na OAB. Ponto. Quando esse Revalida for nacional, o diploma do Paraguai vai ter o mesmo prestígio que o diploma de uma instituição brasileira. E a melhor vantagem vem agora. A mensalidade de uma faculdade de medicina no Brasil gira em torno de R$10.000 por mês. Com R$10.000 por mês, você paga a mensalidade da faculdade no Paraguai, que é em média R$1.000. Você vive bem, come bem, mora bem, tem um bom carro e tem um padrão de vida de classe média alta, com R$10.000 por mês. Quer dizer, o cara paga 10 mil de mensalidade no Brasil e com só a mensalidade. Com o mesmo valor da mensalidade, ele mora em Cidade do Leste, tendo um padrão de vida de classe média alta e com um diploma que tem o mesmo valor que no Brasil, quando o Revalida for implementado para todo mundo. Enquanto não, o que é que ele faz? Ele se matricula no curso de medicina, estuda na faculdade e já compra um cursinho online para se preparar para a prova do Revalida. Porque são metodologias de cobranças diversas. Sim. O que ele aprende na faculdade é para questões profissionais. O que ele vai aprender para o Revalida é para passar na prova. Acabou. Meu amigo, minha amiga, você que está pensando em fazer medicina, ou você que está tentando há 2, 3 anos, o lugar é o Paraguai. Depois que você passar na prova do Revalida, a sua inscrição de médico vai ser igual a de qualquer outro profissional. O que vai fazer você um médico melhor é você mesmo. É o seu estudo, o seu trabalho, a sua dignidade em relação ao paciente que você vai atender. Então não tenha medo, não tenha receio. Medicina no Paraguai é uma excelente opção. É melhor opção que a Argentina, melhor opção que o Uruguai, porque lá o custo de vida é menor. Tudo fica mais acessível. E o brasileiro é muito bem tratado, principalmente Cidade do Leste. Boa. Quando você fala nisso aí, a gente pensa logo em mandar dinheiro, né? Porque assim, se é X, Y, Z, se é 10 mil, quanto for, mandar dinheiro. Como mandar? Como enviar e receber dinheiro, no caso aí, para o Paraguai? Quem tem empresa aberta no Paraguai ou conta bancária em dólar no Paraguai, pode cobrar os seus clientes ao redor do mundo ou enviar dinheiro para essa conta no Paraguai via Stripe, Western Union, PayPal, Neteller, enfim. O sistema bancário paraguaio, além de ser seguro, está completamente integrado ao sistema SWIFT e é compatível com qualquer plataforma de pagamento. Se você quiser enviar do Brasil para lá, usa a plataforma. Se você quiser cobrar seus clientes em dólar no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, usa a plataforma e encaminha para lá os valores. Muito bom. A questão ainda de advogar no Paraguai. Eu fico insistindo porque eu fico imaginando, né, você, no caso aqui, já habilitado, acostumado, já conhecendo. Existe, né, obviamente, o trâmite legal. Nas instâncias, é muito diferente, comparando com o Brasil. Como é que ainda querendo saber, advogar no Paraguai? O sistema jurídico paraguaio ele tem certa similitude com o brasileiro. Na verdade, todo o sistema jurídico do mundo ocidental ele é muito similar, porque ele tem uma origem germânica que se espalhou para todo o Ocidente, né? O Oriente é que é outra dinâmica, que seja para a China, a Rússia é outra dinâmica. Sim. Mas o sistema judicial brasileiro, ele é muito similar na sua estrutura, primeiro grau, segundo grau, em relação ao sistema jurídico paraguaio. Não tem, assim, grande diferença, não. A barreira que você vai encontrar é a questão do espanhol. Só que eles toleram o portunhol e, na hora de escrever, você, como eu já disse aqui, você usa uma ferramenta de tradução e coloca a petição em espanhol e protocola a petição em espanhol, assinando com a sua habilitação legal
de advogado paraguaio. Lembrando que, para ser advogado no Paraguai, não precisa de prova lá e nem precisa ter OAB aqui no Brasil. Basta ser bacharel em Direito. Caramba. Curiosidade só. O STF lá, o sistema lá tá de boa? Aí existe algum sentimento de insegurança jurídica ou alguma crise? Porque hoje no Brasil, não estou nem aqui taxando se é bom, é ruim, se é... Enfim, mas existe toda uma turbulência, né, no judiciário brasileiro. Inclusive, quando você fala da Suprema Corte e tudo, lá tá de boa ou tem algo parecido? Em relação à questão da estabilidade política e jurídica, o Paraguai, eu posso afirmar porque vivo lá, ando lá muito. O Paraguai é um país estabilizado na questão jurídica e política. E tem segurança jurídica, sim. Por isso que tem vários brasileiros e estrangeiros europeus indo morar no Paraguai. Porque, além de ele ter segurança jurídica, ele tem a mola propulsora para a indústria e para o comércio, que é a energia barata. Então, além de ter segurança, além de ser um país sem tanta instabilidade como o Brasil, ele tem energia barata, que é a receita do sucesso. Estabilidade institucional, país desburocratizado, que tem um sistema tributário racional e energia barata. Esse é o mix, é o combo do sucesso para quem quer produzir e empreender. Boa. Arma de fogo. No Brasil, todos sabem, né? A gente teve um auge assim, de ficarem mais à vontade, né? Hoje muda um pouco, né, com relação aí ao governo atual, e paciência. No Paraguai, tem algo parecido? Como é que funciona lá a política de arma de fogo? A política de arma de fogo no Paraguai, ela é facilitadora, diferentemente da política de controle de arma de fogo no Brasil, que é quase que proibitiva. Então, a pessoa que não tiver antecedentes criminais, que tiver o visto e tiver mais de 21 anos, fizer o protocolo lá, os testes de manuseio de arma de fogo e tiver o aval da Polícia Nacional, vai poder comprar e ter o porte da arma de fogo. Isso aí é para qualquer cidadão ou residente, qualquer pessoa que tenha um visto. E, se for advogado, por força de lei, já tem o porte de arma no Paraguai. O advogado lá é tratado como autoridade e tem o porte de arma por força de lei. Então, porte mesmo, não é posse? Porte. Ele tem o direito de portar arma de fogo. Obviamente que em tribunais e tal, ele não vai entrar armado, ele vai ter a restrição de retirar arma de fogo. Entendi. Então, mas no dia a dia ele vai para o advogado paraguaio tem o direito de andar armado e a pessoa que for advogada no Brasil ou tiver o diploma de bacharel no Brasil pode se inscrever como advogado lá e uma vez como advogado lá vai ter o porte de arma também no Paraguai, que é uma excelente alternativa para quem quer ter uma arma de fogo no Paraguai. Muito bom. De repente os clubes lá também funcionam. Não, o clube lá funciona muito bem. A munição é bem mais barata do que no Brasil. A arma de fogo é mais barata do que no Brasil. E, inclusive, Cidade do Leste tem alguns clubes que você vai lá, faz o manuseio da arma, efetua os disparos e, enfim, pratica o desporto do tiro esportivo. Vou bater lá. Eu curto também. Isso é bom. Isso é bom. E vai economizar bastante na hora da munição, porque lá os insumos são bem mais baratos. Opa! E é um negócio, rapaz, assim, até disso que eu fui, mas assim, você quando brinca com isso, assim, gosta... Se distrai. Se distrai. A adrenalina sobe. Eu gosto de demorar, porque quando eu vou, eu fico mais nervoso. A adrenalina fica mais... Então, mestre, falando ainda sobre internacionalização. Existe no Brasil já vários movimentos aí voltados para o geral, inclusive para vendas, né? Importação, exportação do mercado internacional. Aí a gente está falando aqui dessa habilidade tributária, né? Todo esse cenário tributário. Mas para se fazer uma internacionalização, e aí quando você fala de patrimônio, existe condição de fazer essa internacionalização de patrimônio e por que fazer a internacionalização patrimonial? O brasileiro que tiver, a família brasileira que tiver uma condição patrimonial razoável, ela pode e deve fazer a internacionalização de uma parcela desse patrimônio. O nome disso é mitigação de riscos. O que é que significa isso? Você pega os ovos que estão em uma só cesta, no caso o Brasil,
pega 2 ou 3 ovos e coloca ele no Paraguai, coloca ele nos Estados Unidos, coloca ele na Europa, enfim. De modo tal que, se você for pular de paraquedas e o primeiro paraquedas falhar, você vai ter o segundo paraquedas. Então, a internacionalização patrimonial é uma estratégia necessária e inteligente para blindagem, proteção patrimonial e mitigação de riscos. Nós assessoramos os nossos clientes passo a passo para fazer essa internacionalização patrimonial, seja para os Estados Unidos via LLC, seja para o Paraguai via empresa offshore. Faça para você e para a sua família, porque o dia de amanhã a Deus pertence. Pode haver uma instabilidade jurídica, como nós recorrentemente vemos nos jornais, pode haver uma instabilidade política, como nós recorrentemente vemos nos jornais, e pode haver até uma instabilidade pessoal, um divórcio, por exemplo, uma ação de investigação de paternidade, e você fica com seu patrimônio indisponibilizado, bloqueado, porque ele está 100% dentro do Brasil. Boa. Uma curiosidade, quando você fala de patrimônio, nesse caso para a gente internacionalizar, mais necessariamente dinheiro, valores, porque se você pegar imóveis... Imóveis não tem como internacionalizar. Não tem. Mas eu me refiro à internacionalização de valores em dólares, reais, euros e principalmente criptomoedas. Quem tiver criptomoeda deve operar 100% fora do país. E quem opera no mercado de ações brasileiro também não deve trazer o dinheiro para o Brasil. Ele deve trazer o dinheiro para o Paraguai e ter, com o cartão de débito e crédito em mãos, fazer uso desse valor. Porque se ele trouxer para o Brasil, ele vai prestar contas ao fisco brasileiro e vai ter que pagar o imposto. Para quem opera Forex também, para quem faz importação e exportação, é uma excelente alternativa ter essa empresa aberta no Paraguai para poder receber os valores e enviar os valores diretamente do Paraguai para o fornecedor onde você compra seus insumos e mercadorias. É melhor do que enviar do Brasil. Muito bom. Estamos batendo um papo aqui muito legal com o Dr. Lucas Bonfim. Ele que deu aqui uma verdadeira aula, saiu anotando aqui algumas coisas. Eu acho que quem assistir esse episódio vai sair com certeza mais rico, né, de conhecimento e mais desejoso, né? Abre a mente da gente e tal. Fiquei curioso. Aí só vai ser pego de surpresa de botija se quiser. Se quiser. Porque avisado, advertido já está sendo aqui. Esse episódio ele será transmitido, obviamente, que é na plataforma no YouTube, que é para o mundo todo. No YouTube passa 1 bilhão de pessoas diariamente. E aí a gente vai passar isso para o Brasil todo. Tá? Estamos em Maceió. De Maceió para Paraguai, no caso, a sua cidade lá onde você fica, o custo muito alto, a gente vai até a cidade... Eu vou em Foz, eu não vou direto para a cidade do Leste. Isso. São 5 horas de viagem direto, só que sempre vai ter uma escala em Congonhas, em Guarulhos ou no Galeão, no Rio. Toda vez vai ter uma escala em um desses 3 aeroportos. Aí a escala demora mais ou menos 1 hora. Então você vai gastar de Maceió para Foz do Iguaçu 7 horas, 7 horas e meia. Descendo em Foz, meu motorista me pega e eu vou para a cidade do Leste. Boa. Fiquei curioso, agora tem muito podcast lá, tem estúdio lá. Eu tô querendo montar um estúdio lá. Tô atrás de um sócio. Vamos montar um podcast lá. Não é um estúdio lá? O podcast ele é uma formatação de comunicação que legal. É popularizada, né? Sim. Seguramente deve ter podcast lá. Eu não conheço especificamente quem opere. E deixa essa missão. Para que você descubra, me passe, que eu quero ir lá. Quando eu for, a gente tem que gravar um podcast. Vamos analisar, porque... É democrático, então assim, a existência, então pode ser criado outro. Montar um estúdio que não é só de podcast, é de geração de conteúdo. Mas mais de um caminho leva a Roma. E ninguém é dono do segmento podcast, não. Sim. E você faz um trabalho muito digno, organizado, monta o seu e deixa a baleia cortar água. Já entro internacionalizado com apoio da LB Consultoria. Tudo certo. Mestre, estou muito contente com a sua presença. Eu acho que assim, bastante conteúdo. Você realmente está com a faca extremamente afiada, né? A lâmina está muito, muito forte, ficou muito claro. E assim, penso que terá outras oportunidades para você vir aqui, esclarecer e tal, mas com certeza contigo a palavra ainda ampla para você fazer considerações, deixar de repente algo que eu deixei aqui de perguntar. Eu tentei fazer aqui
um passo a passo para ficar uma sequência, e para mim foi muito bom. As suas respostas são precisas, são direcionadas, são bem focadas, mas fique à vontade ainda para você falar aí sobre, de repente, algo que eu deixei de aqui perguntar. Querido, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui na sua casa, muito bem recebido como sempre. Você sempre muito gentil, muito sutil, conduz a entrevista com muita maestria, com muita naturalidade. Eu me sinto muito confortável. Boa. Pessoalmente, você é um cara muito agradável. Agradeço a oportunidade e a paciência da nossa audiência e dizer que a minha empresa está à disposição a todos os brasileiros e estrangeiros que quiser ter essa documentação no Paraguai para ter um duplo passaporte, uma CNH internacional que a justiça brasileira não consegue bloquear, nem perde por lei seca, nem pontos. Essa conta bancária em dólar, que a justiça também não consegue bloquear, fazer a proteção em blindagem patrimonial e fazer a gestão tributária de forma inteligente para que não seja tributada aqui no Brasil. Muito obrigado, saúde e paz a todos. Muito bom. Mais uma vez, meus agradecimentos. Faço minhas suas palavras também do aspecto agradável. Você também é um cara muito agradável. A gente, antes de gravar o podcast, a gente faz outro. A gente bate um papo ali, troca figurinhas, inclusive falando sobre livros, leituras. Nada de graça, assim, nada é por acaso. O cara, quando pega uma quantidade de conhecimento como essa e ele rapidamente assim sai sequencialmente explicando, é fruto de muita leitura, muita pesquisa, network, enfim, você chegar num lugar novo e você desbravar, conhecer, isso é muito interessante. Então, parabéns. Obrigado. E é saboroso. Boa. Saboroso. Saboroso. O desconhecido. Eu também curto isso. Em 2025 chega aí e vem coisa nova, né? A gente está nessa aí também. Então, parabéns, e as portas estão sempre abertas aqui da Destrava para que você possa, Obrigado, sempre que puder, querido, vir aqui, estiver no Brasil. Saúde e paz para gente. Vir aqui para passar seus conhecimentos. A você que nos segue, nos acompanha, também os nossos agradecimentos. Não esquece de ir lá no nosso canal Destrava TV e se inscrever para você receber as notificações e mais outros episódios bons aí. A gente chega aqui passando dos 330 episódios de gravados aqui com muita gente boa, a exemplo do Dr. Lucas Bonfim. Muito obrigado, até a próxima. Aprove Deus. Perfeito. Top. Oxi, Perfeito.